essa lei, né? Então, vamos lá? Walter, você tem que entender que a habilidade não... Abrindo o Word. Abrindo o Word. Vou abrir o meu Word. Na última aula, nós vimos utilização de formatação de texto. Né? A gente utilizou todo aquele grupo de formatação. Hoje a gente vai continuar se divertindo e a gente vai formatar parágrafos. Para vocês verem como é simples a gente trabalhar com parágrafos dentro do Word. Para fazer relatório, para fazer qualquer tipo de texto, formatar o texto da maneira que a gente quiser. Já matei. Então, ó, Eu me lembro abrir. vamos abrir um documento em branco. Em branco. Aumentar o em branco. Vamos abrir um documento em branco. Então, ó, Ficar dentro do branco. clicar dentro do branco. Ok. Então, cliquei aqui em documento em branco. E a gente abriu o Word. É o mesmo que utilizei novo, né? Só, olha pra minha tela, Teca, vamos lá. Ó, a gente estava aqui, ó. Certo? Aí você vai clicar neste No branco. documento em branco. Então ele vai abrir o quê? Um documento em branco pra gente. Tá certo? Certíssimo. Agora, a gente vai colocar algum texto nele. Então vamos colocar vamos colocar 6 parágrafos hoje. Igual. Hand. Abre parênteses. 6. Fecho parênteses. R-A-N-D é? É R-A-N-D. N-D. É só lembrar de randômico. R-A-N-D. Parênteses o quê? Parênteses. Abre parênteses, bota 6, fecha parênteses e no final, ó, dá um Enter, sem dar espaço, e ele vai gerar 6 parágrafos de código. Tá legal? De código não, de texto. Ah, é? Tava programando Não é agora. clicando Você pode de não, né? código. É o quê? Não, não é clicando. Você escreve e dá Enter. Agora, vamos lá para o primeiro parágrafo. Ctrl Home. Ele pula lá para a primeira linha do primeiro parágrafo. Era isso que a gente Contra o homem, né? Ctrl Home. É, eu sei. Contra o homem. No mês essa semana tinha. É, toda mulher gosta de controlar o homem, né? Contra o homem. No dia do homem, dia de todos os Ele vai lá pra cima, né? Eu digo sim, se fosse verdade. Uhum. Agora olha só. Tá todo mundo na primeira linha, não tá? Ok. O cursor está exatamente onde está o meu, tá? Está. Aperte Enter uma vez. O que ele fez? Ele gerou um parágrafo em branco. Ele jogou para baixo o texto que está depois do cursor, ou seja, todo o texto. Com a setinha, leve um cursor para cima, ó. Quantas vezes? Tá, uma vez só. Aham. Tá certo? Tinha pra cima. No caso ele desceu. Antes ele desceu. Isso mesmo. Foi isso? Então ele vai estar aqui, ó. Aqui, ó. O meu cursor está aqui em cima do primeiro parágrafo. O que eu vou fazer? Vou digitar o seguinte. Como formatar parágrafos? Pra gente fazer? É, digita isso aí. Como formatar parágrafos? Agora, a gente vai brincar. Deixa eu abrir meu O que programinha. aconteceu aqui? Foi plural, foi parágrafos. Isso mesmo. Como formatar parágrafos? Tá legal? Agora, o que a gente vai fazer? Hoje, a gente vai brincar com este grupo aqui, ó. Qual é o nome do grupo? Parágrafo. O texto está embaixo. Então nós vamos brincar, utilizar alguns comandos desse grupo. Os principais que nós iremos ver agora serão esses 4 aqui. Esse e esse. Tá legal? Se a gente for prestar atenção neles, você nota que tem linhas que representam os textos, tá legal? O primeiro, ele está todo certinho do lado esquerdo. O segundo, ele está todo errado, tanto do lado esquerdo quanto do direito. O terceiro, ele está certinho do lado direito. E o quarto está certinho do lado esquerdo e do lado direito, não é?
Maravilha. Então vamos ver o que isso faz. A maioria de vocês já usou o Word e quis fazer o seguinte: centralizar o título de um documento, ou seja, colocar ele no centro do documento. Eu já vi muita gente fazer isso. Clicar aqui. Isso aí é normal. Isso é Só empurrando. tem que contar as letras de baixo para poder saber. Porém, todavia, contudo, porém, existe uma maneira, é um pouquinho mais complicada de ficar fazendo isso. Presta atenção lá. Contar as letras. Primeiro, ó, você está com o cursor dentro do parágrafo, não importa onde. Aí você vem no grupo parágrafo e escolhe o tipo de alinhamento, que são esses 4 botões aqui. Eu vou escolher esse aqui, ó. Centralizar. Vou dar um clique e olha o que vai acontecer com o título. Opa! Você dá um clique lá em cima mesmo. É, dá um clique aqui no botão, ó. E ele pega o parágrafo E centraliza. e centraliza. Então, quais são os tipos de alinhamento que eu tenho? Coloque o mouse em cima do primeiro botão e leia. Me diz qual é o alinhamento. O primeiro? Tem que fazer, né? Coloca o mouse em cima. Alinhar à esquerda. Alinhar à esquerda. Então, por isso que o desenho está todo certinho do lado esquerdo. Então, olha esse primeiro parágrafo aqui. Esse cara aqui. Ele está alinhado Toda aqui. esquerda, Toda a esquerda, não é? É. O segundo botão, quando eu coloco o mouse em cima dele, está escrito o quê? Centralizar. Foi o que a gente fez com o título. Então, ele centraliza o conteúdo do parágrafo na página, em relação às margens da página. Então, ó, se eu clicar aqui em centralizar, olha o que ele vai fazer. Ó. Ele pegou o texto e centralizou. Não está nem certo à esquerda, não está nem certo à direita. Mas foi as duas linhas. Não, o parágrafo inteiro. É o parágrafo. Ele pega e centraliza o parágrafo. Mas o também não foi. Foi tudo. Foi sim, ó. Ele não está à esquerda, ó. Está distante. Ele se alinhou em relação à quantidade de texto que ele tem. Sim. Então, como tem bastante texto no parágrafo, ele pegou e alinhou da forma que dava para fazer. Então, se sobrou mais texto na linha de cima do que na de baixo, ele centraliza e joga o restante para baixo. O outro é alinhar o quê? À direita. Então, se eu dou um clique nesse botão, com o cursor dentro do parágrafo, olha o que vai acontecer lá na tela. Ele ficou todo certinho, ó, do lado direito. Ele está alinhado à direita. Agora, um dos mais utilizados é esse cara aqui. Ele se chama justificar. Ele alinha tanto à esquerda quanto à direita e organiza os espaços entre as palavras. Então, ó. Que organização é essa? Justificado. Ele cresce a letra, Não. a distância. Ele só vai jogar para baixo e infiniza Não também o quer nem texto. saber a distância de uma palavra para outra. Ele né? infiniza o texto quando necessário. Coloca aí, gente, nas palavras. Separando o texto para organizar o espaço. Mas, Leonardo, Ó, isso aí não se e o usa. número de Se linha, usa né? um texto assim, desalinhado, não. Não, aqui, olha só. Vou É clicar só no pra justificado, entender, ó. Não usa, depende do tipo de documento. Clique em justificar. Depende do tipo de documento. Memorandos você não pode justificar. Você tem que deixar alinhado à esquerda. Tu tem regras. Um monte de É documento. por isso que eu tô te perguntando, porque Aham. fica tão mais feio. Eu pensei que não. Eu acho que o texto fica mais bonito quando tá tudo certinho em bloco. Claro, exato. Tá bom? Então, ó, vamos lá. O que a gente aprendeu agora? Alinhar à esquerda, alinhar ao centro, alinhar à direita e justificar, que é alinhar tanto à esquerda quanto à direita. Aí fica tudo certinho. Fica tudo Inclusive, certinho. como é O que espaço entre as palavras, faz isso? fica o espaço entre as palavras. Não, título não. Ó, a gente está dentro deste parágrafo aqui. Entendi. Então, ó, antes a gente não tinha que selecionar para formatar. Agora não. O cursor tem que estar dentro do parágrafo para ele alinhar. É diferente de formatar a fonte, formatar a letra. Então, se eu deixo o cursor aqui, boto alinhar, justificar... Dentro do parágrafo, não é isso? Isso mesmo. Ó, vamos pegar o segundo parágrafo. Ó. O segundo parágrafo está com que alinhamento? Com os À esquerda. À esquerda. Eu vou clicar nele, qualquer lugar, e vou justificar.
Ele pegou o parágrafo que o meu cursor está e justificou o parágrafo. Ok. Antes a gente tinha que marcar. Não, depende do tipo de formatação. Se eu quero formatar o parágrafo, eu tenho que marcar o parágrafo, aí eu formato o texto da maneira que eu quero. Aí, formatei um parágrafo. O alinhamento não, basta que eu esteja dentro do parágrafo. Mas, se eu quiser alinhar todo o documento de uma vez, eu tenho que usar aquelas técnicas que eu já ensinei a vocês para selecionar. Eu quero selecionar, eu quero alinhar esses 3 parágrafos. Eu marco, escolho um alinhamento e todos os 3 vão assumir o alinhamento escolhido. Tá legal? Porque eles estão selecionados. Se eu quiser selecionar todo o documento, perguntinha de prova. Qual é o comando para eu selecionar tudo? 3 vezes. Aqui, né? 1, 2, 3. Marquei todo o documento. E justifico. Inclusive o título foi justificado. Eu tenho que clicar nele e centralizar. Tá legal? Então, aprenderam o que agora? A alinhar o texto. Alinhar o parágrafo. Tá legal? Então é simples. Ficou dentro do parágrafo, selecionou o que queria, utilizou esses recursos bem aqui. Dúvidas por enquanto? Eu não gostei de nenhum desses aí. Eu faço o quê? Não faz nada, escolhe incrível, só tem isso. Voltar para a página original. Como é que você volta para a página original? Me diz você. Vamos lá. Lá em cima. Lá em cima onde? Naquela setazinha. Não é Que na setazinha não? Aqui? Aqui na setazinha. Não. Você está falando marcar tudo e Ou então retirar a vamos lá, formatação? aí, Retira a formatação. Exatamente. Limpa toda a formatação. Isso aí, beleza. Tu não esqueceu, você sabia que podia. Você ia acabar achando. A ideia é essa. Tu sabe que existe. Então você olhando, procurando. Se tiver dúvida nos comandos, quando você para em cima... Tu começou a gravar a aula? Já está gravando. Quando você para em cima, ele te dá Se você parar em cima dele com o mouse, ele vai te dar um resumo do que aquele comando faz. Então olha lá, Teca. Limpar toda a Aqui, formatação. ó. Botou em cima, ó, ele aparece em quadrinho. Ele explica o que é. Tá legal? Se eu clicar aqui, ó, dê-me mais informações, ele vai ou te jogar para a internet, caso tenha, ou abrir o assistente de ajuda do Office, te mostrando mais informações sobre aquele comando específico. Tá legal? Então vocês têm um monte de locais para consulta, para saber como um determinado comando dentro do Word funciona. Dentro do Office, na verdade. Mas pensa numa mulher frouxa de procurar as coisas com medo de dar problema. Tem medo aí? E no dos outros, então, aí minha sobrinha disse, não, tia, é seu, agora a senhora faz o que a senhora quiser. Não, qualquer problema que der, você resolve. Muito prático. Então, olha só, vamos lá. Aprendemos esses 4 botões aqui, certo? Esse cara daqui, ele é muito, mas muito útil. Ele é o espaçamento entre linha, entre linha e parágrafo. O que é isso? Tese da faculdade, quem já fez? Espaçamento duplo do texto. Caramba, espaçamento duplo. Ou você não fazia aqui 2 vezes, tá? Bom. Que espaço é nesse que você dá aqui Não. Espaçamento entre linhas, ó. Olha só, reparem o seguinte. Aí, esse cara aqui tá tentando instalar o... É porque eu cliquei no Help e a gente está sem internet. Então, ó, aqui, presta atenção. Eu tenho, isso aqui é um parágrafo, certo? Entre esse parágrafo e esse, eu tenho uma distânciazinha, não tem? Tem. Entre uma linha e outra, eu também tenho uma distância. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse parágrafo aqui para a gente ver. Como a gente está trabalhando com distanciamento, ó, eu vou fazer o seguinte. Tá tudo justificado, tá? Eu vou mexer, pra gente ver vendo onde eu vou mexer nesse parágrafo aqui. Pra gente estar bem destacado, tá? Olha só, eu vou clicar dentro dele, vou clicar nesse botão, e aqui eu tenho o espaçamento entre linhas, que são os primeiros. 1, 1,15, 1,5, 2.
Vamos dizer que este parágrafo aqui, eu quisesse o espaçamento de 1. Ah, poxa, ó, tem alguma diferença, olha lá. Tá vendo que ele recolhe um pouco? Ó? Deve estar em 2, né? Tá diminuindo. Não, o de vocês está em 1,15, é o padrão. 1,15. É, aqui, ó, vou botar 1,5, ó. Aham. Ah, espaçamento padrão de tese, 2. Todo documento com espaço duplo, ó. Espaçamento de 2,5, E espaçamento de 3. Aí vai diminuindo. Você pode, na verdade, Aí é botar com o dono opções da de espaçamento em livraria, linha. Aham. Mas geralmente esses daqui resolvem. O 3 é do dono da Tem que ocupar livraria. o mesmo É, para vender o livro, né? Hã? Para vender Vender o os livro. papel, né? Não quer avançar mais na cadeira não, pô? Peixinho, Não. Tá legal? Então, ó, esse cara aqui, ele aumenta ou diminui as linhas do parágrafo. Do parágrafo. Do parágrafo. Ou do texto inteiro, não? É, de todos os parágrafos, de um ou de todos. Eu posso selecionar tudo Tudo. e definir que vai ser tudo espaçamento duplo. Quando eu clicar, ó, olha lá. Tá certo? Ou posso selecionar tudo e dizer que o espaçamento é de 1,15, que é o padrão. 1,15 quadrado. Tá legal? Então aqui ele vai me dizer qual a distância entre uma linha e outra. Até cara, né? Tem outro aí, mano? É? Ah, ainda tô liberando. É? Agora, entenderam isso? Beleza? Agora, vamos fazer assim. Além do espaçamento entre linhas, eu tenho espaçamento entre os parágrafos. Ó, querem ver como é que era no Word 2007? Era assim, ó. Aliás, 2003. Espaçamento 1 e o espaçamento entre parágrafos era assim, o texto ficava assim. Mesmo jeito. Coladinho. Olha lá, coladinho, ó. Era o texto do Word 2003. Tá legal? O Word 97 era assim, você digitava e não tinha espaço entre linhas, economizava pra caramba o papel. Tá legal? Então, ó, Tinha que dar um enter para poder abrir, né? não, tu não dava enter. Você conseguia controlar isso depois. O enter é só para marcar o parágrafo, tá certo? Então, vendo? Esse daqui não tem espaço entre um parágrafo e outro. Se eu quiser criar espaço entre os parágrafos, eu posso clicar aqui no parágrafo. Neste mesmo botão, eu posso adicionar espaço antes ou adicionar espaço depois, ó. Antes do texto e depois do... Antes ou do parágrafo e depois do parágrafo. Posso clicar nesse primeiro e, enfim, clicar no outro. E tem espaçamento antes e depois do parágrafo. Tá legal? Isso não pode ser os dois de vez. Não, pode ser todos de uma vez. Pode. Tá, tudo que eu fizer, o método de selecionar tudo para formatar também funciona. Tá bom? Então, ó, como é que eu fiz isso? Eu cliquei aqui nesse botão e optei por adicionar espaço. Só que agora ele não está mais para adicionar. O texto mudou. Ele não é mais adicionar. Agora ele está para remover espaço antes do parágrafo ou remover espaço depois do parágrafo. Ele acrescentou uma vez só. Eu tenho como controlar isso de uma maneira mais detalhada, que a gente vai ver com a caixa de diálogo dele. Tá legal? Então vamos ver o que nós vimos. Esquerda, centralizado, direita, justificado, espaçamento de linhas e parágrafos. Tá legal? Vamos lá, o padrão do Word hoje, eu vou selecionar tudo. O padrão dele é 1,15 entre linhas. Tá legal? E entre parágrafos, um espaçamentozinho depois. É mais ou menos isso aqui. Tá certo? Agora, vamos entender melhor o funcionamento desses itens aqui na caixa de diálogo, que é a configurações de parágrafo. Esse botãozinho aqui, tá Onde tem a vendo? setinha, né? Onde tem a No setinha. cantinho. Mas no grupo parágrafo, Sei, porque o grupo sei. fonte também tem, só que ele abre outra janela. Sei. Então, ó, eu vou selecionar não, deixar marcado esse parágrafo em vermelho e vou clicar na caixinha. Essa caixa de diálogo, de parágrafo, Tá miudinho.
ela é dividida em seções, olha só. Conseguiu abrir o teu, Jair? Tá, mas tá miudito. Sem problema, presta atenção no meu Não lá. dá Ó. pra enxergar nada. Aqui eu tenho, ó, ele é separado por seções. Eu tenho a seção geral, a seção recuo, a seção espaçamento e a seção visualização. Tá legal? Dentro de cada seção, eu tenho os comandos da seção. Aqui eu tenho alinhamentos, nível de top, em recuo. Tudo isso é de recuo. Espaçamento, tudo isso é de espaçamento. Não tá na frente não, Walter. E visualização, Isso é bem grande. a caixa de baixo é da visualização. É onde eu visualizo a alteração que eu estou fazendo no parágrafo aqui, ó, nesse trecho aqui. Tá certo? Ele vai visualizar. Então, vamos ver acontecendo. Esse cara daqui é meu alinhamento, ele corresponde aos 4 botões. Eu tenho esquerda, justificado, centralizado, direita. Tá vendo? Esse cara corresponde aos alinhamentos. Perfeito? Até aí tranquilo, né? Esse cara daqui, ele diz respeito, essa seção aqui, a distanciamento entre linhas, deslocamento. Que eu vou definir qual o deslocamento. Opa, desculpa, não. Esse aqui é deslocamento à esquerda. Espaçamento em linhas está embaixo. Espaçamento entre linhas. 1,5 duplo, espaçamento duplo. Ou aqui eu posso definir mais espaço. 4, 5, 6, tá vendo? Eu posso passar do 3. Aqui, ó, olha pra mim. Sim, entendi. Quando tiver na dúvida, olha pra tela aqui. Certo, eu tô olhando. Tá legal? Então eu posso definir mais espaço. Onde tem 1, o meu tem 1,08. Aí eu pego a seta embaixo e aparecem os números. Isso mesmo. Essas setinhas aqui, ó. Se eu clicar na setinha para cima, ele aumenta o número. Na setinha para baixo, ele diminui o número. Tá legal? Então aqui, ó. Geralmente, vou colocar o espaçamento de 1,5. Quando eu dou aqui, ó. Qual é a vantagem dessa tela? Eu posso fazer tudo ao mesmo tempo. Quero justificar, quero isso, quero aquilo, dou ok. Aí vai. Volta. Tá legal? Então, vamos lá. Cheguei até esse botão. Vamos ver alguns outros, ó. Eu tenho também uns botões de recuo. Aumentar, diminuir, recuo. Esses dois aqui em cima. Para que é isso aqui? Vamos dizer que eu quero... onde tem 2 setas. Aqui em uma cima, pra lá, lá. uma pra cá. Aqui. Tá vendo? É isso. Esse item aqui. São os recuos. Eu tenho como aumentar e diminuir o recuo. Presta atenção, eu estou dentro do parágrafo, ó. Deixa eu botar aqui o espaçamento no 15. Eu vou aumentar o recuo. Eu destaquei ele, joguei o recuo à esquerda, mais diferenciado. Eu vou diminuir. Então eu tenho como recuar o texto para eu poder trabalhar, colocar uma imagem, fazer alguma coisa aqui. Tá legal? Só quando a gente for colocar a imagem, vocês vão ver que ele faz isso sozinho para mim. Mas eu tenho como trabalhar com texto recuado. Vai que eu tenho algum motivo para isso. Sim, mas aí tu recuou o texto. Mas ficou todo completo, mesmo recuado? Fica o mesmo texto. Ó. Não muda o conteúdo de texto. Vou recuar. Vou recuar. Ó. Continua mesmo. Aumenta as linhas e aumenta o... Exatamente. Ó. Ele se adequa ao espaço que eu estou dando para ele. Tá legal? Então, vamos voltar. Isso é mais para diagramação de O texto. que aconteceu aqui? Tá legal? Então, ó, nós vimos esquerda centralizado, direita justificado, linhas e distanciamento entre parágrafos, e aqui aumentar e diminuir recuo. Eu quero que vocês... Ó, tudo que a gente faz no Windows, a gente tem que prestar atenção nos detalhes, literalmente. Agora vocês vão entender por quê. Lembram da nossa régua? Que nós ativamos ela na última aula? Como é que a gente ativou ela mesmo? Em exibição, ó, régua. Ativamos, desativamos, desativamos, ativamos e por aí vai. Então a régua some e aparece.
O que essa régua marca para mim? A régua marca as margens esquerda, margem direita do parágrafo em que eu estou. Tá legal? Então, essas margens aqui, elas podem me dar o recuo que eu quero. Presta sua atenção no que vai acontecer com esse cara aqui, que é importante a gente entender ele. Vocês vão ter um domínio de uma coisa que o nego desconhece. O que vai acontecer com esse cara quando eu trabalhar com recuo? Olha que legal. Eu vou aumentar o recuo. Ó. Ele vai sozinho. Ele foi sozinho, foi? Só que ele tá, ó, me dizendo, ó, o recuo está aqui, ó, certinho. Ó. Vou aumentar de novo. De novo, ele me disse que o recuo estava aqui, ó. Só desse texto, desse parágrafo. É, porque a gente está dentro desse parágrafo, especificamente. Então, poxa, se tudo no Word ou no Windows é visual, é você tocar com o mouse, você arrastar, será que eu consigo deslocar isso? Só que antes a gente tem que entender o formato do cara, desse seletor. Esse seletor aqui, ele tem 3 objetos. Este retângulo, aqui, esse triângulo aqui, De cabeça pra cima e o outro e o outro de cabeça para baixo. São 3 objetos distintos. Tá legal? Então, ó, se eu apontar para o triângulo, o retângulo, clicar e arrastar, olha o que eu estou fazendo. Ele vai também. Eu estou levando os 3 objetos. Os 3? Os 3. Estou levando os 3 objetos. Os dois triângulo de Só cabeça para desse baixo. parágrafo, sim. Presta atenção lá em cima no objeto. Eu estou arrastando e colocando ele em 2 centímetros. Ó. Quando eu soltei, ele está aqui. Tá legal? Vou botar de volta aqui no 0. Maravilha. Então, ó, eu posso mover, fazer o mesmo recuo utilizando esse seletor. Não precisa de ir lá. Exatamente. Mas tem que usar a régua. Mas a régua tá Pra saber o tamanho que você quer. O Teca tá querendo um Word do pensamento. Não, Mas tem que usar a régua? Se lá em Pô, cima tem você que não usar o mouse. precisa. Lá em cima você não precisa. Ah, mas lá em cima tem uma outra função. Que função tem? Olha que legal. Quando a gente começa a escrever um texto, a primeira linha, qual é a diferença dela em relação às outras? 2 centímetros, recuado. Na primeira linha a gente recua, né? É 1,25 Palavra geralmente. Não. Vamos dizer que tem uma medida padrão, mas a gente não É usa. mesmo. Você vai escrever um texto. Eu nem lembrava disso. Então, olha só que legal. Se eu clicar no triângulozinho que está de cabeça para baixo e arrastá-lo, Vai ter. eu só desloco a primeira linha. Só no caso no do meio. No primeiro, O triângulo. primeiro, não de E cima. de cima, olha lá. No de cima. Tanto que ele tem um nome, ó. Recuo da primeira linha lá. Tá legal? Se eu clico no retângulo, eu tô levando os dois, ó. Olha lá, ele vai junto, ó. O de cima, ó. Se eu clico no triângulo que está embaixo, ó, ele só leva a linhazinha as linhas de baixo, independente da primeira. E eu posso, inclusive, ultrapassá-la, fazendo um texto meio louco aqui, tá vendo? Então deixo a primeira linha lá, levo o resto, ou trago a primeira linha e deixo o resto, ou trago tudo utilizando esse retângulo aqui. Se eu clicar, ó, botei em cima do outro, trouxe, ele organizou os recuos parágrafos para mim. Muito interessante. Qual é a vantagem da gente fazer isso? A gente destacar texto. Como? Eu quero destacar esse parágrafo aqui. Eu posso trazer ele para cá. E como eu disse que é tudo cheio de detalhes, né? Olha quem tem desse lado. Vou clicar nele e arrastar. Também. Fiz um destaque. O texto recuado tanto à esquerda quanto à direita. Bastou que eu clicasse neste objeto e arrastasse também. Agora, sabe o que eu pensava? Apesar não, porque ele está
a régua está alinhada no padrão, tá azulzinha. Por que que tu movimentou e ele não ficou assim, não mudou a cor Não também? entendi nada. Vamos de novo, fala. Me faça entender, qual foi a pergunta? Aonde ela está? Onde o triângulozinho está? O fim. Cá no começo dele. Sim. Aí não está cinzazinho? Sim, Por que que quando você puxou o cinza não continuou? mas o cinza não tem nada a ver com Ah, o recuo de margem do Ah. parágrafo. O cinza cinza, é o padrão. ele indica Ah. a borda do documento, a margem do documento. Entendi. É a margem que eu não utilizo No da caso- folha. No caso da folha de impressão. Exatamente. Aham. A gente vai aprender a mexer com elas hoje. A gente vai controlar as margens. Tá legal? Então, ó, entendemos como funciona o recuo, né? Basta que eu clique, eu posso recuar, recuar. Mas, e se eu tiver a necessidade de algo específico? Poxa, o recuo à esquerda tem que ser 1,33. Caramba, tem que ser isso? Tem, senão tu perde ponto. Eu posso clicar aqui. Ó, presta atenção. Eu venho aqui, ó, na minha caixa de diálogo de parágrafo. Clico. Aqui eu tenho uma seção chamada recua. Tá certo? Essa seção chamada recuo tem recuo à esquerda, em tantos centímetros, recuo à direita, em tantos centímetros. Então vamos dizer que eu queira que ele recue à esquerda 2,33. Aí bota aqui, 2,33. Aí deslocou 2,33, exatamente. Quando eu der OK, ó, você não ia conseguir botar em 2,33 se não tivesse digitado. Tá legal? Ah, mas e como é que eu trato a primeira linha lá também na caixinha? Vamos mudar tudo, ó. Eu vou dizer que ó, o documento aqui, ele vai ter um recuo de primeira linha. Ele vai... Quero esse cara recuado em primeira linha. Eu clico aqui na caixa. Aqui no recuo eu tenho especial. Clico, escolho primeira linha, 1,25 centímetros já configurado, e aqui ele me mostra como vai ficar. Quando eu dou OK, ele já montou para mim. Perfeito? Dúvidas? Tranquilo, muito fácil. O problema é o assimilar, né? A prática vai te fazer assimilar. O vídeo que a gente está gravando é só você ouvir várias vezes. É. Aí é tranquilo, pelo vídeo é tranquilo. Agora, que nós já vimos recuo, já vimos distância entre linhas, vamos falar sobre a formatação de cor de um parágrafo. O meu mudou aqui sem eu mudar nada, pelo menos não lembro. Esse botãozinho aqui é minha cor de sombreamento. O que é uma cor de sombreamento de um parágrafo? Eu vou clicar na setinha e vou escolher alguma cor. Opa. Ele pintou o parágrafo com a cor que eu queria. Isso é sombrear o parágrafo. Tá legal? Qualquer parágrafo. Vamos dizer que eu quero destacar esse título aqui. Eu venho aqui e pinto esse parágrafo. Ele vai pintar para mim essa região. Tá legal? Se chama sombreamento. Alguma pergunta? Por que ele sombreou toda a linha se é o parágrafo. Curtinho? Ele pegou o parágrafo, ou seja, a região de parágrafo. Não, ele tá pega. falando lá em cima, porque ele Não. foi até lá embaixo. Lá Não, na... o texto é uma coisa. Ele pegou a região do parágrafo, ou seja, ele pegou isso aqui, o parágrafo está nessa linha, termina aqui. E não Tanto pega- que aqui, ó, Só se a eu palavra. voltar ao recuo, ó, tá sobrando, mas ele coloca, eu não estou marcando o texto. Para isso eu uso o marca-texto. Eu estou marcando o parágrafo. Todo. Exatamente. Parágrafo. Poxa, qual é a vantagem disso de novo? Vamos voltar, vou pintar esse de cinza. Tá destacado. Vamos colocar um texto aqui, ó. Branco. Tá destacado de novo. Vou recuar. E vou recuar.
Então deu destaque nessa região. Tá legal? Agora, meu parágrafo também tem bordas. Eu posso clicar aqui, ó, e optar para que tipo de borda eu vou ter no meu parágrafo. Reparem que eu vou botar uma borda esquerda. Quando eu clicar, ó, meu parágrafo está com uma borda à esquerda. Estão vendo aqui? Prático ou não? Então eu vou ter uma borda à esquerda do meu parágrafo. Né? Oi? Nesse quadrado. Borda. Nesse quadradinho. Clico na setinha, aí posso optar por borda inferior, superior, esquerda, direita, sem bordas, que é o padrão. Todas as bordas, ele faz uma caixa. Borda externa, interna, para quando tem uma planilha e por aí vai. Borda horizontal, Uhum. vertical. Bordas de sombreamento. Eu também tenho opções de fazer o cara com o padrão sombreado que eu quiser, o tipo de borda que eu quiser, com a cor da borda que eu quiser. Tu clicou nisso aí aonde? Vou te mostrar. Ah, tá vendo? Então eu dou um destaque que eu quiser. Sim. Onde é que eu chego nas configurações gerais da borda? Cliquei na setinha, bordas e sombreamento. Quando eu clicar, ele vai abrir a caixa de diálogo de bordas. Sim. Essa caixa de diálogo, quando é bordas, É na última linha, né? é a borda de parágrafo, a última linha. Sim. Eu tenho borda da página também que a gente já vai ver já. Tá legal? Então eu vou dar um OK. Tá aqui. Agora o meu não apareceu aquelas cores não. Olha só. Cliquei. Cliquei. Eu defino a cor aqui, ó. Eu tenho que definir. No Onde está escrito cor. Entendi. Aqui eu defino traço. Aqui eu defino o tipo de traço. Entendi agora. Certo. Tá legal? Vou dar um OK e vou lá. Tá certo? Certo. Por enquanto tá fácil. Agora, só pra gente se divertir mais ainda, vamos aprender um outro recurso de parágrafo que é muito interessante, que são listas numeradas. Itens e numeração. Poxa, lista. Olha que legal. Eu vou chegar aqui no final do meu documento e vou digitar o seguinte. Lista de compras. Vamos fazer assim, ó. Clica, fica mais fácil. Arquivo, escolha novo. Vamos para o em branco. Outro documento em branco. Isso. Escolha documento em branco. Mas é aquele mesmo processo. Isso. O que a gente vai fazer? Vamos botar aqui, ó. Lista de compras. Aí vai dar um Enter. Tá certo? Aí, vamos digitar o seguinte. Você também, Teca, vamos digitar. Depois de lista Dá um de... Enter, foi? Dei um Enter. Ou seja, marquei, botei o que eu queria na linha de cima, vai ser meu título, dei um Enter. Aí eu vou colocar aqui, ó. Frutas. Vou dar um Enter. Verduras. Vou dar um Enter. Legumes. Ó, frutas, verduras e legumes. Fez, Teca? Digita aí. Não, tá muito complicado aqui pra mim esse espaço. Muito pequenininho. Você quer fazer isso? Olha lá. Então, ó, depois disso, aí você vai querer separar. Por exemplo, ó, olha o que eu vou fazer. Presta atenção lá, Teca, ó. Eu vou voltar para cá, para frutas, para dar um espaço para colocar debaixo de frutas. Fruta vai ser como se fosse um subtítulo, tá? Vou botar maçã, laranja e banana. Tá legal? Então o que eu tenho que fazer para controlar o texto? O cursor é quem manda no meu texto, né? Eu trouxe o cursor para depois da minha palavra. Agora, como ele manda no texto, eu vou dar um Enter e ele empurrou o restante do texto para baixo. A gente já aprendeu isso. Tá legal? E aqui eu vou digitar. Botou o cursor aonde? Junto da no final da palavra lá. Aí dei um Enter, ele empurrou o restante para baixo. O meu é LDC.
Então suba com ele. Ou você deu um enter muito forte. Então, como é que você faz para voltar? Backspace, né? Bota o cursor lá, vai dando backspace até ele voltar. Eu esqueci. Aqui, ó. Backspace está em cima do enter, ó. Aquela setinha, ó. A setinha em cima do enter. Em cima do enter, em cima do enter. Em cima do enter. Aham. Ctrl Mas Z. quando eu tô apagando a... Então teu cursor... Ah, você tá lá no final, usa as setas para subir, ó. Usar a seta no teclado para posicionar... Cadê aquela setinha de lá? Essa Essa aqui. Para posicionar o cursor onde você aham, quer. Aí colocou no final de frutas, ó. E deu um enter. Mas eu coloquei no final de fruta também, deu um enter. Aqui. Agora o enter. Eu bati, não posso ir. Agora, vou colocar aqui, ó. Banana, laranja, melancia, abacate, tangerina e Laranja ali. acerola. Certo? Certo? É o quê? E acerola. Então, maravilha, ó. Aí aqui eu tenho uma lista meia confusa, porque todos os nomes estão juntos, né? Eu quero dar um destaque a essa lista. Vou selecionar todo o texto. De lista de compras para baixo. Eu não vou marcar lista de compras. Marquei todos os itens para baixo. Eles estão marcados? Agora preste atenção. Tecla, olha para a tela, Tecla. Ó, marquei o texto. Todo mundo. Venho no grupo de parágrafos. Eu tenho esses 3 botões aqui. Marcadores, que tem uma setinha. Numeração, que tem uma setinha. E lista de vários níveis, que também tem uma setinha. Eu vou vir em marcadores, no desenho de marcadores, e vou dar um clique. Olha o que aconteceu com o texto. Ficou marcado em vários itens, tá vendo? Ó, vou desmarcar. Olha o texto aqui embaixo. Vou reduzir um pouco aqui para vocês verem. Vou marcar. Tá legal? Então o que ele fez? Ele automaticamente colocou umas bolinhas como marcadores aqui no texto. Ah, mas se eu não quiser bolinhas, eu clico nessa setinha e opto por algum outro marcador. Tá vendo? Então eu tenho vários tipos de marcadores que eu posso utilizar. Posso até definir outros, mas não vamos aprender isso agora não. Tá certo? Então eu marquei com esse marcador da bolinha preta. Legal? Entendeu até agora? Entendeu até agora? Até... Só selecionei e marquei. Só que a gente, para organizar a nossa lista, a gente sabe que banana, ele é fruta, não é? Então o que eu vou fazer? Eu vou dizer para ele que ele está dentro da lista de frutas. Como é que eu posso fazer isso? Eu clico antes de banana, venho naquele botão de aumentar recuo e dou um clique. Olha o que ele fez. Frutas. Banana é fruta. Então está dentro do... É subitem de fruta. Ele se tornou subitem do item fruta. Tá legal? Ó, laranja. Eu clico aonde para laranja recuar? Em cima de banana. Não, eu clico aonde para laranja Lá ficar? em cima, na esquerda. Na esquerda. Aumentar recua. Mas você pode também sublinhar e fazer tudo de vez. Eu selecionar Selecionar, sim. e fazer tudo de vez. Aí deixei verdura aqui, posso só aumentar. Tá legal? Ah, como é que eu volto? Eu marco tudo e posso diminuir o recuo. Aí ele assume o padrão que estava antes. Mas, poxa, eu tenho que fazer isso sempre usando o mouse? Não, eu posso selecionar. Depois de tudo selecionado, eu aperto Tab. Aperta o quê? Tab. E ele avança Tá esse aqui, né? o recuo. Essas duas setas, né? Tá.
É? Tão fácil que você é cheia de ridículo. Hein? Sim, mas é como você está Ah, falando. o que? Como você está falando aí, o meu não tem, o meu tem duas certas, é isso? Mas sabe. Ah, sim, deve ter. Agora você sabe. Quer dizer, Certo? Agora, olha só, presta atenção lá, vamos lá. A gente viu como fazer os recuos utilizando os botões. Agora, eu quero fazer os recuos, eu quero dar continuidade aqui, ó. Então eu vou clicar aqui depois de verduras. Eu quero cadastrar minhas verduras. O Word, ele é inteligente. Sim. Quer ver? Olha só. Eu não preciso mais formatar. Verdura não está formatado com aquele item, o marcador? Então se eu dou um Enter, eu quero colocar uma nova linha, não é? Vou dar um Enter. O que ele faz? Ele automaticamente me dá um marcador desse. Um Enter leve. Isso, nada de afundar o teclado. Tá legal? Ele me dá um marcador desse. Poxa, só que as verduras que eu colocar serão subitens. Aí eu aperto o Tab uma vez. Ó. Aí ele já entendeu que é o subitem daquele item de verdura. Já colocou com outro marcador. Vai lá, algumas verduras. Vamos lá. Alface. Sim. Batata é verdura? Alface é verdura. Verde. Sei lá, então vai ser agora. Bom, batata vai ser. Batata não é legume? Me perdi toda agora. Então, olha só, vamos lá. Legumes. Ó, dei um Enter, dei um Tab. Batata. Ó, tomate e legume. E cebola? É legume? Tubérculo. Quem? Me perdi. Bom, vamos lá. Verdura, ó. Subir com as setinhas. Outra verdura. O que você falou? Coentro, é? É verdura? Nabo. Nabo, que é um bonito. Não, coentro não deve ser verdura. Coentro é verdura. É verdura. Então, beleza. Tá bom. Tá de bom tamanho. Então, olha só. O que a gente fez? A gente trabalhou lista. Deixa eu escrever coentro. Ainda bem que tem dicionário. A gente trabalhou uma lista com item e subitem, utilizando recuos e marcadores. Tá certo? Maravilha. Agora, e se fosse uma coisa numérica? Eu poderia ter usado números. Tá legal? Mas como fazer isso? Né? Exatamente. Ó. Eu vou selecionar esses itens todos. Aí alguém reclamou, não, por que você não botou número? Seleciona tudo e numeração, dá um clique. Item 1, item A, B, C, D, item 2. Tá legal? Quero voltar para os itens. Clico, ele refaz. Tá legal? Então esse cara daí ajuda a gente a trabalhar com listas e níveis de lista. Tá legal? É muito fácil. Pra quem sabe. O problema é que você... Eu não sei fazer barco, velho. Pra você deve ser fácil. Explicando, não é? O problema Pra é que a gente gravar. coloca em prática e aí a gente esquece completamente. Não, acho que o grande problema de aprender coisa nova, tanto pra mim quanto pra qualquer um que eu já vi, é essa maldita dessa palavra. O quê? Sim, não. O problema... A palavra. Cara, é impressionante. Não interessa o que Não seja. gosto É de novo. problema, Aí tá aquela né? coisa tipo... Não, mas Não, professor, acho- o problema... Ou então essa frase feita, maravilhosa. Pra quem sabe, né? Não, Pô, mas cara. é o que eu tô te dizendo. Não, Aí eu não viro, é- eu mando outra frase Por feita. exemplo- Eu não nasci sabendo. Por exemplo, para Walter e para Tecla que trabalha, é mais fácil porque eles vão usar com mais frequência. Isso aí não, o que eu Não, uso Não, mesmo é eu o- acho que o sistema pra você que tem não nada a tá ver com isso trabalhando, tu tem mais tempo para se agendar pra Não, fazer. tem tempo para Vai poder ficar mais pra, perto como é que deles. diz, pra como é que diz? Estudar. Mas, por exemplo, Walter faz planta, tá? Deve precisar dessas coisas. É qual? A janela, a Mas porta, é o um CAD. Tem uma certa semelhança em algumas coisas. Qualquer software tem semelhança com o outro. Então, ó, vamos lá. Quando você pensa que acabou, vamos dar continuidade. Agora, olha só que legal. Alguém virou para você e disse:
Poxa, tá tudo desordenado, né? Aí, faz isso não, tá saindo na gravação. Ou não tem mais. Tá, vou selecionar aqui, olha que legal. Vou vir neste botão, ó. Classificar. Olha o que Tem um aconteceu. A e um Z? Onde tem um A e um Z com uma setinha. Cliquei e apareceu essa janelinha. Aham. Classificar Aham. texto. Poxa, eu vou classificar por parágrafo, por título ou por campo. Vou deixar parágrafo. E o tipo de parágrafo. Vou deixar parágrafo, vou deixar assim, vou dar um OK e olha só o que aconteceu. Com a lista selecionada. Ó, se ABC, Viu não? Vamos lá, vou desfazer. Ó. alfabética, é? Aqui eu tenho banana primeiro, laranja, melancia, abacate, acerola. O que vai acontecer? O abacate vem primeiro, depois a acerola. A, B e a C. Então, ó, vou clicar aqui, escolher para ele classificar por parágrafo, classificar o texto. Vou dar um OK e... Foi na ordem alfabética. Ele Exatamente. diz ele é a caixa de ordem alfabética, é? Sim. Não, eu defino o que eu quero. Ó. Vou selecionar, vou clicar. Eu posso definir se eu vou classificar o parágrafo, ou os títulos, ou os campos. A gente não vai trabalhar com título e campo. Mas eu vou utilizar os parágrafos e vou classificar texto, número ou data. Depende do tipo de informação que eu tenho. Eu vou mandar ele classificar texto. Então o que ele faz? Ele coloca em ordem. Alfabética. Se eu quiser. Aqui Boa eu digo tarde, para ele né? se vai ser crescente. Boa tarde. E aí, se vai ser crescente ou se vai ser decrescente. Vamos lá. Então, como eu optei por ser crescente, olha o que vai acontecer com a lista. Vai vir alface, depois coentro, depois nabo. Vou dar um OK e... Se eu optasse por ser decrescente... O N é pra cima, o A é pra... Tá legal? Mas eu optei por listar de maneira crescente. O Ele menino vem. que tu falou era esse, ó. Esse e o outro. Então, vai, tá chegando. É só que mudou o horário, rapaz. Foi. Tá começando às 3, eu não tinha o telefone de vocês. Olá, bem. Então, tudo bem? Até amanhã. Não, mas isso aí não Agora é só segunda, quarta e sexta. São 2 horas de aula. Isso, de 3 às 5. Beleza? Agora, como é que eu faço o último aqui? Vamos lá. Quero ordenar o último. Tu Hein? quer fazer a mesma coisa. Exato. Vai, como é que diz? Marcar. Marquei. Vai lá pra janelinha. De A Janela. a Z. Tu dá um clique. Vá. Aí vem. É porque eu não tô no chão. Deixa eu ver aqui que eu digo. Abre ali a setinha. É mesmo, deixa eu ver. Aí a setinha, escolhe aí parágrafo. Já estava selecionado, beleza. Vai falar para texto. Já está em texto. Clica na setinha. Não precisa. Se está selecionado, Ah, então ok. está crescente. Crescente e decrescente. Ok. Cadê onde é que você vê a ordem? Batata sem tomate. Tá aqui, ó. A ordem está aqui, crescente ou decrescente. Certo. Certo? Já tá Como eu escolhi marcado. crescente, ele Certo. marcou para mim. Então a gente já sabe trabalhar com listas. A gente já sabe alinhar os parágrafos. Tá legal? Alguma pergunta? Todos. Que hora é o lanche? Não, Sexo a gente não tem, né? Isso é com o meu Tem amigo água, Walter. você celebra? Não, É, eu eu quero. Teca, você foi bem lembrado. Então, Eu ó. também quero uma. De preferência a menos gelada. Beleza? Tá, então ó, a gente vai controlar as margens. A margem do papel vai servir para todo o documento. Diferente do recuo de parágrafo. Tá legal? Ó, relembrando, o recuo do parágrafo eu posso fazer e somente o parágrafo é afetado. E como você tinha observado, ó, o cinza fica. Tá? Esse cinza, ele marca a distância entre a borda do papel e o início do texto. Entre a borda do papel à direita e o início do texto. Olha aqui. Entre a borda do papel, a margem superior, e o início do texto. Eu também tenho. É a área onde eu vou colocar o
cabeçalho. Lá embaixo eu vou ter a mesma coisa, no final da página eu vou ter também uma área cinza na régua, que vai marcar a área de rodapé. Então eu tenho um trecho dentro do documento que representa para mim a minha área de edição de texto. E essa margem ela pode ser controlada. Poxa, como? Eu vou alterar o design da minha página, ou seja, eu vou alterar o layout da minha página. Para eu alterar o layout da minha página, eu vou aonde? Layout de página. Layout de página, que é aqui em cima. Cliquei, ele mudou a faixa de opções de comando. Eu estou com layout de página, tá legal? Então, ó, numa que eu clico em layout de página, ele vai modificar toda a estrutura de comandos que eu tenho para o meu Word. Aqui eu tenho o grupo de configurações de página, eu tenho um grupo de parágrafo com outros comandos, e eu tenho um grupo de organizar. A gente vai brincar com esse grupo aqui primeiro, que é o de configurar página. Tá legal? Então, ó, façam isso aqui rapidinho. Coloquem os 10 parágrafos para vocês verem também a coisa acontecendo. Sangue. Igual. Vamos esperar vocês. Sangue. Observem o seguinte. A gente vai agora entender como se controlam as margens e como essas margens influenciam o texto. Então vamos começar por esse botão aqui, margens. Tá legal? Meu botãozinho de margens. Ah, se tu clicou em Layout de página. layout de página. Margens. Vou clicar em margens e vamos observar aqui. Ó, dei um zoom aqui na tela. Quando eu clico em margens, abre um painel desse. Eu quero que vocês observem aqui. Eu tenho a informação sup, ou seja, margem superior, que é da borda Lá em cima. superior até o início do texto. A distância dessa margem é de 1,5 centímetros. É o espaço que eu tenho da margem superior até o início do meu texto. Poxa, margem esquerda, meio centímetro, é o que está configurado. Última configuração personalizada, meio e meio. Poxa, mas qual a configuração que eu estou usando? Essa daqui é a última. Basta que você leia a informação, ó, e observe aqui. Tá vendo que esse cara é o que está marcado, diferente dos outros? Não é? Então quem é ele? É a minha margem normal. A minha margem normal, qual é a margem superior? 2,5. A margem esquerda? 3. A margem inferior, que é lá embaixo no rodapé, 2,5. E a direita, 3. É a margem que eu estou usando, dá para você reparar porque é o botão que está selecionado. Agora, eu vou fazer o seguinte, vou clicar em margens, e eu tenho essas margens que são pré-definidas. Eu tenho uma margem chamada estreita, não tem? Qual é a medida da margem estreita? Superior? Superior 27. Isso. Esquerda 1,27, direita 1,27 e inferior 1,27. É tudo 1,27. E você repara que o desenho dela está com a margem mais estreita. Eu vou dar um clique nessa margem e observem o que vai acontecer com o texto e com o documento. Certo? O que aconteceu? O texto se adequou à margem. Diminuiu tudo. Exatamente. Imaginem o seguinte, o texto e a margem é como se fosse água e garrafa. Se eu coloco a água numa garrafa diferente, ela assume o formato da garrafa. Se eu coloco numa garrafa menor, mais estreita, nem toda a quantidade dá, eu teria que colocar em mais garrafas. Então, ó, vamos para a próxima margem. Já vimos a distância entre margens. Então, vou fazer o seguinte. Para o normal foi? Não. Tá na estreita. Ó. Eu vou reduzir o papel para que vocês possam ver, visualizar as margens, tá legal? Aqui no zoom, ó. Aqui embaixo no zoom. Olha lá para minha tela, olha para minha tela. Tá vendo aqui embaixo? Uma série. Eu vou dar um sinalzinho de menos, ó. Vou reduzindo, olha só. Sinalzinho de mais vai aumentando. Ou eu clico onde eu quero, ó. Tem um tracinho no meio dessa linha, não tem? Se eu clicar no tracinho no meio da linha, eu estou em 100%.
Se eu clicar nesse seletor do meio, arrastar e voltar, eu reduzo e aumento Infinito a de visualização. distância. Não, eu tenho 10% e 500% de visualização. O normal é 100%. Eu estou reduzindo para que nós possamos ver a página. Tá legal? Então, ó, preste atenção no que vai acontecer quando eu voltar para normal. Ó. Clico em imagens, normal. Olha o que ocorreu com o texto, ele foi quase até embaixo, tá vendo? Eu tenho uma outra margem pré-definida, que é a moderada. Ele realinhou o texto, tá vendo? Eu tenho a margem larga. Poxa, eu compro 2 páginas com a margem larga. Ele se adequa e me dá mais ou menos páginas, conforme eu altero as margens. Geralmente, a margem normal no nosso dia a dia, ele já resolve o nosso problema. Tá legal? Tem a margem espelhada, mas eu não vou falar sobre ela. Para quando você vai imprimir, vou imprimir um livro, por exemplo. A margem, aí eu não tenho margem esquerda e direita, eu tenho margem externa e margem interna, que eles chamam de espelhada. Tu abriu o livro lá, a distância da margem interna. Essa página é margem direita e esquerda. Essa daqui, a direita é a interna, enquanto essa, a esquerda é a interna. Então, eu tenho as margens espelhadas, coisa que a gente não vai falar dele agora. Na esquina dorsal do livro. Exatamente. Tá legal? Então, ó, aqui são as pré-definidas. Mas eu tenho como controlar isso através das margens personalizadas. Clique em margens personalizadas, por favor. Abriu aquela caixa, né? Exatamente, abriu uma caixa de diálogo. Ó. Mais uma informação. Fala. Sim. Certo. Quando eu clico em margens personalizadas, ele abre a minha caixa de diálogo do configurar página. A mesma coisa que se eu clicasse naquela setinha no canto. Quando eu abro uma caixa de diálogo, eu já falei sobre as seções, mas vou falar de novo. Eu tenho também as guias, que são essas orelhas aqui. Se eu clicar, ele vem para frente. Papel, layout. Eu tenho as seções, eu tenho a seção margem. Dentro da seção margem, eu tenho várias opções listadas aqui. Opções que nós vimos, elas já pré-definidas, que é a margem superior, a margem esquerda, a margem inferior e a margem direita. A medianice, ela vai funcionar com aquela outra formatação de margens espelhadas, tá legal? E a posição da medianice também. Então, esse cara daqui, eu posso alterar da maneira que eu quiser, mas ele vai ser para todo o documento. Vamos dizer que você tivesse uma situação em que você precisa grampear os documentos. Vou estar dando aqueles troços. Você precisa que a margem esquerda tenha 3,5, por causa da posição do mediu lá. Poxa, tem que pegar, quando eu imprimir o documento, ele tem que pegar a margem além de 3,5. Por exemplo, a margem esquerda, 4 centímetros. E a margem direita, para a gente economizar, você quer colocar somente meio centímetro de margem direita. Você quer aproveitar o documento para frente do papel. Então, o que você faria? Simples. Poxa, a margem esquerda, ela tem que ser 4. Cliquei na setinha para cima. A margem direita, eu quero que ele tenha 1 centímetro. Aqui ele me dá o exemplo na visualização. Eu clico em OK e olha lá. Isso acontece Ele assumiu o padrão. quando você está copiando de um lado só, né? Uma página. Não tem jeito. Tá. Diferente daquilo que ele falou na estante do Espelhado. livro. A do livro. espelhado. A gente não vai ver margem espelhada. A gente não vai imprimir livro, na verdade. Geralmente vocês vão imprimir documento. Aí o documento tem que ser anexado ou encadernado. Então, se você pegar uma página e medir com a régua, tem 2 centímetros de distância até entrar o espiral. Aí você coloca 2,5. Aí, na hora que for colocar o espiral, não vai passar por cima do teu texto. Tá legal? Então, esse cara daqui, ele vai controlar para mim as margens do documento. Isso que eu pedi para imprimir frente e verso. Ele vai sair esquerda. Aí você tem que definir que você vai imprimir esquerda e direita. A impressora vai fazer para você. Ou, se você quiser, você trabalha com as margens espelhadas e diz interna é isso, externa é aquilo.
Tá legal? Que geralmente tu colocar 2 centímetros, 2,5, que você vai imprimir frente e verso, mas você não vai grudar um no outro, você vai colocar um espiral. Aí o espiral é tranquilo, bota 2 centímetros mais e pronto, para todo mundo vai dar certo. 2 esquerda, 2 direita, deixa igual. Tá legal? A não ser quando você vai diferenciar. Então, ó, tá entendido isso? Alguma pergunta? Como é que a gente faz para voltar para a margem normal? Desfazer. Não, eu quero voltar para a margem normal aí. Não quero desfazer, eu quero... A gente tem que voltar para Hã? Já estou em layout de página, e agora? Naquela diálogo aí. Margens. Margem normal. Ó. Cliquei, ele já voltou. Agora, a gente tem também uma outra coisa chamada orientação do papel. O que é a orientação do papel? Retrato ou paisagem? Se ele vai estar em pé ou se ele vai estar deitado. Simples, ó. Eu tenho um botão orientação. Clico nele, olha só. Qual é a orientação que ele está pré-definido aqui? De pé. Que é retrato, tá vendo? Retrata em paisagem. Olha lá, retrato. Tá legal? Eu quero que ele fique em paisagem. Para que ele fique em paisagem, basta que eu clique na opção e olha o que vai acontecer com o documento. Para achar isso aí? Eu estou em layout de página. Layout de página? É layout de página. Do lado de margem tem orientação. Tem um deitado e um em pé. Olha para minha tela, cara. Estou em layout de página. Aqui, ó. Orientação, ó. Ficou na dúvida, olha para minha tela. Para minha tela. Agora, Certo? ele fazendo uma pergunta para o senhor. Retrato de paisagem. Talvez não seja. Manda. Mas não, Se for, eu te digo. Não, escute. Porque, olha, retrato e paisagem. Tanto tem retrato com uma parte de baixo como uma parte de cima. É só mesmo para definir, né? É para definir que o retrato como paisagem, ele pega uma área maior. Entendi. O retrato em pé, ele pega uma área menor. É a mesma coisa, ou seja, ele deu como paisagem. Se eu vou fotografar uma pessoa, eu pego um 3x4, o rosto, acabou. Se eu vou pegar a paisagem, que eu adoro fazer isso, deixar a pessoa no canto e pegar o resto, eu boto E a ela pessoa deitada. que é menos importante. Não, eu já acho que na foto a pessoa que é menos importante nas fotos, porque tu pega realmente a... Eu acho. Mas é uma opinião de... Desde que não seja para carteira de identidade. Imagina só. Qualquer documento. Tá legal? Alguma dúvida? Então isso é fácil. Agora, uma outra coisa importante que nós, às vezes, sofremos um pouco poxa, e o tamanho do documento? Vamos dizer que você queira fazer um cartaz. Poxa, qual é o tamanho daquela folha ali, por exemplo? Aquilo é o quê? A3. Não, a 4 é o que a gente usa, é um A3, né? 4 vezes A4 dá quanto? O A3, se eu não me engano... Não, é fácil. Qual é a medida? Qual é a medida do A3? É 192 por... Eu pensei que fosse padrão, não tivesse maior nem menor, não. Eu tenho o A4, que é a folha que a gente usa. Normal. Tu tem o ofício, que é um pouco maior. Vamos ver agora. Ó. Se a gente quisesse, por exemplo, fazer aqueles cartazes, tipo, não, vamos botar um cartaz aqui com as informações e tal. Então você pegou a folha, você sabe que é uma folha A3. Você vem aqui em tamanho do papel, ó, tamanho da página. Botãozinho, tá vendo? Vou clicar nesse tamanho de página, olha só. O tamanho de página, quando eu clico nele, eu tenho vários tamanhos específicos, ó. Olha que legal. Como é que ele funciona? Tem o nome, por exemplo, carta. Qual é o que eu estou usando? O A4, não é? Aqui, ó, tá marcado. Então eu sei que eu estou configurado com o A4. Qual é a medida do A4? 21 centímetros por 29,7. Se ele está em pé, ele tem 21 de largura por 29,7 de altura. Se eu deito ele vai ter 29,7 de largura por 21 de altura. Poxa, e o A3? Aqui, eu tenho o nome dele, A3, 29,7 de largura por 42. O dobro, né? Exatamente.
de altura. Mas isso aí dá naquelas impressoras? Não. Você tem que ser uma impressora maiorzinha. Tipo aquelas máquinas de share, aquelas maiorzinhas saem. Sim, Cefran tem uma que imprime A3 lá. Tá? Mas vamos dizer que você mande para uma gráfica. A gráfica tem como imprimir. Tu já faz a arte toda, já entrega o documento ali. Bota no pendrive e manda pra lá. Exatamente. E você tem outros, ó. Tamanho executivo, tem as medidas, ofício. Ó, o ofício é 21 de largura por 35. Que é o que mais O padrão brasileiro na época da máquina de escrever era o ofício. Era o papel ofício, não era? Compravam a resma de ofício para fazer. Ela era maior, podia escrever mais texto. Vamos ver isso acontecendo. Olha só que legal. Eu vou alterar. A gente tem uma quantidade de texto de 10 parágrafos, não é? Eu vou alterar o tamanho dessa página para carta. Vamos ver o que acontece. Olha só. Tu viu que ele diminuiu o tamanho e o texto se adequou melhor. Mas eu vou pegar o tamanho novamente e vou colocar em ofício. Olha lá. Sobrou espaço, que é 35. Ó. Poxa, eu vou colocar o tamanho executivo, que é tipo aquelas apostilazinhas. Ó. Aquelas apostilas pequenininhas de curso. É o executivo. Ó. Poxa, deu 2 páginas aqui. Poxa, eu vou colocar no A3. Ixi, sobrou espaço. Ó. Quase a metade. Ó. Metade. Tá legal? Então o tamanho do papel, geralmente você vai passar, eu quero comprar um tamanho tal. É só clicar, né? Isso, ó. Esse é o tamanho envelope, olha só. Tá? Tamanho B5. B5 é aquela apostila menorzinha lá. Então o que ele faz? Ele configura a página para que nós possamos fazer a impressão de maneira correta. Então, se você vai trabalhar num texto, a primeira coisa que você tem que ver, isso vai ser impresso? Vai. Qual é o papel que a gente vai usar para imprimir? Qual é o padrão de papel da apostila daqui que a gente vai fazer? Qual é o padrão de papel desse documento? Para que você não faça toda a configuração errada e depois tem que corrigir. Quando você coloca só texto, é mole. Quando você coloca imagem, gráfico, tá aberto, pronto, acabou. Porque fica tudo na página errada quando você tem que mudar o tamanho. Então você tem que trabalhar já na página certa. Tá legal? Então agora, ó, mais uma informação legal. Alguma pergunta? Eu tenho uma. Como é que eu volto para A4 aqui? Eu estou no B5. Eu já voltei. Já. Tamanho. Não é normal. Ó. Eu fui para tamanho de novo. Normal e margem. Eu vou em tamanho e escolho o tamanho que eu quero. Exato. Eu fiz isso. Bacana. Poxa, será que eu posso configurar algo diferente dos tamanhos que eu tenho? Poxa, até posso. Ele é meio limitado. Eu clico aqui, ó, mais tamanhos de papel. Ele vai me trazer para a mesma tela de margem, só que a orelha que ele ativou, papel. Aí modificou as seções. Aqui eu tenho o tamanho do papel, que eu vou ter mais tamanhos. Eu posso controlar a medida que eu quero. Aqui, ó. Ele tem limitações, tá legal? Fonte do papel dependendo da impressora. Se eu vou aplicar o documento inteiro ou uma seção. A gente não vai ver seção nesse curso. Ô, Léo, Tá legal? Um curso mais se você tem acelerado. alguma dúvida, Exatamente. Bom, ainda não, mas eu régua ia esquerda perguntar. aí. Você leu minha mente. foi, né? Ah, Essa régua esquerda aí, sim. que tem um L, que tem um T, que tem não sei o quê. A gente vai mexer com ela ainda? Vai. Porque ela é a régua que vai também trabalhar as distâncias de margem. Olha só. A gente, na verdade, só não observou. Se eu vier aqui para margem, tá vendo que tá cinza aqui? E aqui, ó. Eu vou botar aqui margem estreita. Olha o que aconteceu com essa régua lá. Ela diminuiu. Ela diminuiu, tá vendo? Perfeito, tô vendo. Poxa, eu vou aumentar a margem para larga. Olha o que aconteceu. Ó. Esse cinza fica maior ou menor. Agora, será que eu tenho a capacidade de controlar as margens exatamente como eu fiz com os recursos? Ah, tenho. Olha que legal. Eu vou voltar para o normal. Vamos controlar aqui a margem esquerda do texto. Vou trazer esse cara para cá, rapidinho, só para poder ver. Se eu trago o mouse aqui, ó,
A seta fica assim. A seta fica assim, tá vendo? É. Eu aperto o botão, arrasto, Aham. tô aumentando Pô, essa ou velocidade. reduzindo a margem. Certo. Tá legal? Ah, eu quero a margem mais ou menos aqui. Ah, como é que eu sei que a margem é 4? Ele vai botando uma outra régua. O cinza é uma outra régua. Aí eu sei que tá em 4 lá. Aí para. Aí parei, que era 4,5. Tá aqui, mais ou menos 4,5. Ah, poxa, legal. E o recuo de texto em 0. Então estou aqui com uma margem 4 e meio. Pronto. Vai servir para todo documento. Então controla as margens com extrema facilidade. Ah, poxa, eu ainda não mexi, mas eu quero uma área de cabeçalho maior. Ó. Ah, eu quero uma área de cabeçalho menor. Pô, legal. E se eu der 2 cliques? Ele abre o papel. Tá legal? Não peguei isso aí não. Ó, eu dei 2 cliques no cinza, qualquer um, ó. Aí ele abre o... No cinza, Aquela É. janela que ele falou no instante. Aham. Dou 2 cliques no cinza, ele vai abrir o papel. Se eu dou 2 cliques aqui, ó, nesses seletores de recuo, ele abre o parágrafo já em recuo. Tá legal? Então, tudo é clicando. Entendeu? Maravilha. Agora, vou voltar as margens para normal. E vamos brincar com outro cara que é muito legal. E facilita muito a vida da gente. Só que ele tem um detalhe, eu vou mostrar como funciona, mas ele tem um detalhe que é importante que nós saibamos controlar. Olha que bacana. Primeiro, eu vou deixar ele deitado. Vou reduzir um pouco o zoom. Vou clicar aqui em colunas e vou escolher duas. Ó. Deitado no caso, Olha lá. paisagem. Olha para lá, olha para lá, olha para lá. Texto em colunas. No paisagem. É, eu botei na paisagem para a gente poder ver melhor. Sei. Calma aí, eu vou voltar para as Vá, colunas mas aqui. porque eu não fiz, eu só fiz Ah. a primeira. Poxa, bacana. 3 colunas de texto. Tá legal? O colunas de texto, a gente, embora não vá trabalhar com seções, a gente tem que entender como esse cara funciona. Porque se eu clico em colunas de texto, todo o documento fica em coluna. Não quero que isso aconteça. Eu quero que parte do documento fique em colunas. Por exemplo, eu quero colocar um título que pegue o documento todo, mas eu não quero que esse título esteja dentro das colunas. Quero só que os subtítulos estejam dentro da coluna. Olha só. Eu vou selecionar esse cara aqui e vou colocar uma coluna. Eu vou colocar a orientação dele em retrato. Tá padrão, tá legal? Mas o que eu vou fazer? Vamos dizer que somente esse trecho de texto aqui esteja dentro de colunas. Poxa, preste atenção. Ó. Como é que eu fiz colunas, Teco? Olha lá, o que eu fiz? O texto está aqui. Se eu não marco nada no texto, clico em colunas, escolho um número de colunas que eu queiro, 1, 2 ou 3. Esqueçam isso aqui por enquanto, a gente fala dele já. Se eu clicar, por exemplo, em 2 colunas, o que ele vai fazer? Todo o documento ficará em 2 colunas. O meu não ficou, não. Todo o documento fica com 2 colunas. Tem que ter texto suficiente para ele fazer coluna, viu? Tá certo? Você tem que selecionar o primeiro texto. Vamos dizer agora que eu queira somente, preste atenção lá agora, vamos lá. Eu quero somente esse trecho aqui, esses parágrafos. Olha, esse daqui aqui. Eu quero esses parágrafos em coluna. Então a primeira coisa que eu faço é selecionar o parágrafo que eu quero em coluna. Em seguida, escolho colunas e opto pelo número de colunas que eu quero. Vou querer 3. E somente aquele trecho, vou botar para 2, ó. Vou botar para 2. Somente esse trecho aí tá colunas. Entenderam? Você tá em paisagem aí, né? Não, tanto faz, ele vai funcionar para qualquer um deles, tá? Então, o que eu tenho? Somente esse texto que estava selecionado ficou em colunas. Só que vamos aprender um pouco mais sobre colunas. Reparem o seguinte, ó. Eu ativei colunas
Mas tem algumas coisas aqui que eu posso configurar melhor. Por exemplo, o espaçamento que eu tenho aqui entre as colunas. Fica horrível se está muito espaçado. O que eu posso fazer? Ó? Clicar em colunas. Lembre-se que tem que estar selecionado. Se tiver desmarcado, eu tenho que marcar a região. O problema é esse marcar. Tá legal? Eu tenho que marcar a região. Não, mas você vai lembrar. Quando você cometeu o erro, tu desfaz rápido e volta para... Você vai marcar a região. Marcou a região, eu estou dentro da seção de colunas. Eu clico em coluna e opto por mais colunas. Ele vai me jogar na caixa de configuração de colunas. Tá legal? Estou na caixa de configuração de colunas. Poxa, o que eu estou usando? Qual é o padrão de colunas que eu estou usando? Cara, eu estou usando duas, pré-definidas. Repara que eu tenho uma caixa, uma seção de pré-definidas, onde eu tenho 5 itens. Exatamente os itens pré-definidos que eu tinha no menu. Tá legal? Eu odeio isso aqui. Odeio. Não, agora odeio. Todo mundo dançando. Vambora! Vai ficar no CD de vocês. Olha que ele não considera a gente de jeito nenhum. Quando ele é esculhambado. Então, olha lá, vamos lá. Aqui, ó. Isso aqui a gente já entendeu que fica lá fora. Aqui é o número de colunas que eu tenho, que eu posso optar por colocar mais colunas, aumentando esse número. Ou subindo ou diminuindo. Ou diminuindo, Uma coluna é o padrão do texto normal, né? Eu posso colocar aqui linha entre colunas. Eu boto uma linha separando as duas colunas ou 3. Aqui eu posso trabalhar a largura e o espaçamento das colunas, inclusive individualmente, caso eu desmarque essa opção aqui. Ó. Colunas de mesma largura. Se eu desmarcar cada uma das colunas, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3, 4 e por aí, eu posso controlar a largura de cada uma e deixá-la diferente. E esse cara aqui é o espaçamento entre as colunas, ou seja, esse espaço central aqui. Ó. Então a gente vai trabalhar ele primeiro. Eu vou colocar o espaçamento entre as colunas com meio centímetro, para ele ficar mais próximo. Então eu venho aqui e reduzo uma setinha. Notem que quando eu vou reduzindo, ele vai alterando a largura. Ele se adequa, ou seja, ele vai aumentando a largura das colunas e reduzindo o espaço entre elas. Ó. Meio. Linha entre colunas. Não. Aqui, espaçamento. Olha lá. Espaçamento. O espaçamento é de meio centímetro. Coloquei meio centímetro. Aí, o que eu faço? Cliquei em OK e olha o que vai acontecer. O espaço entre uma coluna e outra, lá, reduziu. Quando eu for ver de longe, Tu fez o quê? fica mais vistoso. Tu foi aonde? Ele foi aqui? Só dá o Coluna, né? Tu foi pra coluna? Ó, vamos lá, olha pra cá. Selecionei colunas, mais colunas. Então, nessa caixinha. Reduzi o espaçamento para meio centímetro e cliquei em OK. Espaçamento, menor, né? É aqui? Descer, né? E quanto foi que você fez? Meio? 0,5. Eu fui descendo até 0,5. Isso está aumentando. É aumentando? Tem que botar na setinha de baixo. Aí depois de fazer isso, cliquei em OK. Mas já aproveita que está todo mundo aí. Marca a linha entre colunas. Aí, sim, pode ser. E depois clique em OK. O que vai acontecer? Ó? Foi colocada uma linha entre uma coluna e outra. Essa Sim. parte eu não vi. Vá, repita. Tem um quadradinho, linha entre colunas. Duas colunas também. Colunas, mais colunas. Linha Linha entre colunas eu marquei. Marco, desmarco, ele aparece. Beleza. Tá legal?
Mas claro, não use à toa, somente se você vê que tem necessidade realmente. Quando eles estão muito próximos, é interessante botar a linha entre colunas. Ou, caso não, aumentar o espaço, deixar um centímetro e tem um espaço maior entre uma coluna e outra. Beleza? Muito fácil. Chega a ser ridículo de tão fácil que é. Mas como a gente tem que mostrar, né? Tem que mostrar no curso, tem jeito. Alguma pergunta? Só posso levar treinar um pouquinho para fixar. Maravilha. Ó, a gente não vai ver nem número de linha e a gente não vai ver quebra de linha nesse curso. Mas hifenização. O que é hifenizar o texto? É ele organizar. Vamos aumentar um pouco aqui, que depende do meu dicionário. Ó, meu texto, nota que alguns elementos estão com uma distância grande entre um e outro. Tá legal? Ó, palavra-chave. Hifenizar é fazer isso aqui, colocar hífens entre palavras. Só que quem é que vai colocar isso? É você? Não. Clicou em hifenização. O meu tá nenhuma. Eu vou colocar em automático. E olha só o que ele fez, ó. Ele achou palavras. Na setinha, né? Cabeçalho. Separou, tá vendo? Smart Art. Reparou. Isso aqui tá errado. Tem que consertar. Automático, né? Bota. Exatamente. Aí o que ele faz? Ele separa e hifeniza palavras, ó, aqui. Para que o espaço fique igual. Ele faz isso automaticamente. Ele tem um dicionário de português lá dentro, ele sabe hifenizar a palavra, ele conhece as regras. Ele analisa o texto todo e... Faça uma coisa disso. Alguma dúvida? Mas nesse caso, para fazer isso também, o texto tem que estar selecionado. Não. Isso é uma regra do documento. Ele vai fazer isso para esse documento. Ele vai hifenizar o texto automaticamente. Mas como estava selecionado, ele fez do mesmo jeito. Não. Ele fez para o documento. Tá certo? Alguma pergunta? O meu texto não está formatado. Formata? Essa hifenização serve só para coluna? Não, a hifenização é para todo o texto. Olha aqui, ó. Meu último parágrafo, por exemplo, ó. Aqui, disposição, ó lá. Não, dispositivo. Ele hifenizou. ele tem que estar todo selecionado. Não. Ele é padrão do documento. Automaticamente. O Word 2007, o 2010 estavam com alguns problemas na hifenização. 2013 está corrigido. Sim, então. Vai instalar para mim o Word aí? Hoje não, cara. Mas eu instalo na quarta e deixo ele pronto aí pra ti. Porque eu não tô com ele aqui. Eu não tô com ele pra instalação. Eu tô com o Windows pra instalação. Hoje não tem. Eu tenho que trazer. O negócio da internet. Senão fazia meia hora mesmo. Oi? Procura essa dona na internet. Procurei, eu já perguntei, já conta pra ver pra mim. Já falei com ele. Tá legal? Ele falou que não tem Não é certeza. esquecido, não. É o quê? Não é esquecido, não, você. Na verdade, eu sou, por isso que eu anoto tudo. Aí peguei meu telefone no dia, anotei tarefa. Verificar, tal, não sei o que. Entendeu? Tipo, rapaz, tiro duas. Se eu souber, né? Que besteira que tu fez aqui, macho. Não, é justamente isso que, quando justifica o texto, geralmente, então... Não, é porque é por causa disso aqui, ó. Olha pra lá. Quando a gente trabalha com Word, ó, vou vir para a página inicial. Vocês já viram isso aqui no texto de vocês? Essas marcas? Aparece. Ó, vai para a página inicial e clica nesse marcador, parece um pi. Parece um pi. Verifica se na linha onde está com aquele espaço todo, ele não tem um símbolo tipo uma setinha em 90 graus. Isso serve para quê? Para você ver as marcas de parágrafo. Ó, vou mostrar rápido, mas também fora de... O pontinho representa o espaço. Tem. Esse pi representa
um enter, um parágrafo, né? Ó, isso que nós fizemos com marcar para fazer coluna, eu criei uma coisa chamada seção. Uma seção é um local que está formatado diferente do resto do documento e que faz parte do documento, como se fossem bloquinhos de formatação. E o que você tem aí, provavelmente fez Shift Enter, Ctrl Enter. Aí o que ele fez? Shift Enter, ele marca um tabulador desse. Então quando você vai finalizar, ele entende que esse cara daqui é a continuidade da linha de baixo. Ele separa a palavra esticando. Aí dá esse erro. Tá legal? Tu faz o seguinte, onde tiver esse cara, vamos ver, ó. Por exemplo. Tá vendo? Aí aqui tem o que? Esse marcador aqui, ó. Pega esse marcador, deleta ele, ó. Aí que você fez Shift Enter, aí por algum motivo místico, tu fez um Shift Enter. Em suma, não entendi bem para que fez, né? Misterioso. Entendeu? Aí vai acabar com esse tipo de processo. Ou um texto que provavelmente você, quando você copia da internet e joga, às vezes acontece isso. Quer que eu faça de novo aqui? Você entendeu? É só pular aqui que não foi. Daí. Tá valendo 100 pratas se conseguir, beleza? Da mesma forma que eu falei. Ele tá querendo ganhar qualquer dinheiro hoje. Ele tá perigo. Bateu na cabeça, bota. Pergunta ele se ele é professor, o que ele é? Vamos ver o que tem. Questão. Deixa eu ver, tem algum. Não, esse aqui é marcador de espaço de luz. Então começa a sembrar. Vamos ver onde é que ele marca. Cadê o item G? Ele tá cheio de É por causa da seção que você criou. Você criou uma seção no meio. Primeiro, você criou a seção no meio de um parágrafo. Vamos ver o que você fez aqui. Na hora de você selecionar as Vamos colunas. lá. Você criou a seção e tentou fazer a separação errada. E essa linha daqui faz parte dessa seção. Aquela lá, é de uma linha. Tá vendo? É. O que você fez? Você marcou todo o trecho e foi tentando separar a seção depois. Ó. Então aqui, ó, o que a gente faz? Vamos no layout, retirar primeiro as colunas. Beleza. Eu tinha tentado fazer a separação no meio dela. Ah, se eu quero daqui para baixo, tipo de eu marco daqui não faz 5. para baixo. Ali tem uma noção Aqui, ó, tem uma seção contínua aqui, ó, tá não vendo? faz 5 Eu aí. deletava. Tinha uma seção Mas tem a contínua ver com aqui. fórum? Deixa eu Ou é ver. particular? Aqui, uma outra seção, tá vendo? Foram as duas tentativas da criação dessa seção No que caso, deram problema. Então, o que é que ele faz afinal? É pra reconhecer firma, Legal? autenticar, Faz fazer isso. registro, Agora essas coisas, mas até agora não tá fazendo tudo não. Também começou agora. Tem a né? qualidade de Uma tua. Eu acredito que sim. Tem um monte de item no final do documento. Aí você marcaria daqui até. Eu vi isso outro dia, mas é de hoje que isso aí. O colega veio fazer o serviço aí, chegou e disse, não tá funcionando nessa parte da Foi. Ele no cartaz de Agora mesmo. sim, a seção está quebrada aqui embaixo. Agora você chega lá no Você tem a seção aqui em cima. da Câmara, se você não chegar assim, você não consegue Legal. autenticar um documento. Porque Olha, acabou olha. as fichas, Paga o cheque, a gente olha. não tem um papelzinho, Paga o você cheque da não Governo do tem. Estado. Beleza? Alguma pergunta? Não, mas. É prática. Chega lá rapidinho. Caramba, vai. Bom, meus alunos, a gente vai ficar por aqui hoje. Tá legal? O que a gente vai ver na próxima aula já é uma formatação mais detalhada, com estilos. A gente vai trabalhar com estilo. A gente vai trabalhar com letra capitular. Deixa eu mostrar aqui rápido. A gente vai aprender a fazer isso aqui, ó, por exemplo. A gente vai trabalhar com cabeçalho e rodapé na próxima aula. Tá legal? A gente vai trabalhar com formatação de texto em efeito e vai trabalhar com letra capitular, ó, tipo isso aqui, ó. Tá legal? É, tipo de
aquele padrão de livro, tá certo? E a gente vai inserir objetos dentro do documento. Que objetos seriam esses? Imagens, formas. Você vai controlar essas formas. Por exemplo, vou colocar aqui para mim. Isso aí é pra sábado, é? Na verdade, quarta-feira. Coloquei uma forma qualquer. O Walter, quer dizer que ele está dando aula extra. E vou trabalhar. Todo dia não muda aqui essa É, eu bagunça? escolhi. Ficou bonito. Realmente é uma. Falei errado alguma coisa aí? Gostei, Teco. Por exemplo, ó, a gente vai aprender a trabalhar com imagem, forma. A gente vai brincar um pouco com ele e colocar. Trabalhar um pouco com as margens do meu documento, por exemplo. Vou trabalhar um pouco para a gente ver com as bordas da página, fazendo umas frescuras aqui. As pessoas geralmente gostam. Tá legal? Fazendo os enfeites em besta. Tá legal? A gente vai trabalhar um pouco o design do texto. Hoje é segunda. Muito bom. Quarta-feira. A gente vai Na chegar mais quarta-feira. cedo. E aí isso aqui sai na cruzinha. E na sexta a gente vai ver tabela e gráfico dentro do Word, como inserir, Salvar não, né? beleza? E na segunda a gente entra no Excel. Já essa semana a gente encerra. O Word é aquilo que eu falei, é uma noção. Se a gente for realmente ter um curso de Word, cara, põe um mês de aula aí todo dia. Dessas 2 horas, pra gente dominar tudo, né? Mas não, a ideia é que vocês possam trabalhar já e desenvolver, enfim, conseguir fazer o que querem. Tá legal? Aí a gente, eu vou deixar a minha amiga escolher ali. Ela vai escolher ou vai iniciar Excel na segunda ou PowerPoint. Qualquer um dos dois. Você vai pensando, vai pensando. Excel é aqui, ó. Excel é mais pesado. Você vai ter que aprender umas Tem que coisas pegar mais. primeiro pesado porque eu vou estar cansado da Excel. Não, as fórmulas são ridículas, cara, pode crer. Depois que você domina o ambiente, as fórmulas são Aí você vai fáceis. fechar? Porque todas elas Tem funcionam que da mesma salvar, maneira. se você salvar, você vai salvar tudo. Não tem mistério não, você vai ver como é que é. Beleza? Alguma dúvida? Também é a mesma coisa. Esse aí é o trabalho. Então, ó, a partir de segunda. Não, porque A partir de Vão você ser- perde a primeira aula. Ok. Você perder a primeira aula, você já trabalha. Vão ser mais ou menos 5 aulas de Excel. 5 aulas de Excel? 5 a 6, depende da... O que é esse que a gente tá trabalhando? Aí por quê? Aqui você Quando trabalha, perde a você primeira pega- aula, Foram- você vai acompanhar depois. Cara, no caso, a primeira, segunda e terceira Mas aula ele vai tá ser gravando. importante. Então, semana que vem, venha todo dia. Vem cá. Então, falar nisso, ainda Você bem que sabe, quase que eu esqueci. Aquelas duas que andam juntas, Francine. É, Eu tentei falar com ela por telefone, não consegui. Você sabe o telefone dela, alguma coisa pra entrar em contato? Não, mas eu posso passar amanhã no ajudão, cara. Dá Nós um toque pra trabalhamos ela, bem. pra mim. Ah, eu lembrei. É Francine o nome dela?